Em uma terra seca, onde o sol marcava o ritmo dos dias, um vilarejo dependia de um único rio que corria ao longe. A água não vinha até as casas, era preciso buscá-la. Todos os dias, alguém caminhava até o rio, enchia um balde e voltava. Era um gesto simples, antigo, repetido desde que a memória alcançava. Mas um dia, algo mudou. O balde usado para carregar a água tinha um pequeno furo no fundo. Nada visível à primeira vista, nada dramático, apenas uma falha discreta. Quando o balde era mergulhado no rio, ele se enchia normalmente. A água subia até a borda, pesada, fresca. E então a caminhada começava. No início, ninguém percebia o problema. Algumas gotas caíam no chão, nada que parecesse grave. Mas passo após passo, a água escorria. Quando o balde finalmente chegava ao vilarejo, restava pouco. No dia seguinte, o mesmo caminho foi feito, o mesmo rio, o mesmo balde. Mais uma vez, a água não chegou inteira. A conclusão parecia óbvia. Era preciso se esforçar mais. Então alguém caminhou mais rápido, outro fez 2 viagens, outro saiu mais cedo, outro voltou mais tarde. O vilarejo inteiro passou a girar em torno da mesma ideia. Trabalhar mais resolveria o problema. Mas, por mais que corressem, por mais que se cansassem, por mais que repetissem o trajeto, o balde continuava chegando vazio. E ninguém parava para olhar o balde, porque o movimento era constante, o esforço era visível, o cansaço era real. E quando há muito esforço, raramente se questiona o sistema. Com o tempo, a situação piorou. Como a água nunca era suficiente, começaram as disputas. Quem buscava mais vezes se sentia injustiçado. Quem recebia menos se sentia esquecido. Quem não conseguia acompanhar o ritmo era chamado de fraco. O problema, que começou no balde, passou a ser atribuído às pessoas. Você anda devagar. Você não se esforça o suficiente. Você precisa acordar mais cedo. Você precisa carregar 2 baldes. E assim, o vilarejo passou a viver cansado. Não por falta de rio, não por falta de água, mas por causa de um furo que ninguém queria enxergar. Com o passar do tempo, o balde furado deixou de ser um acidente e passou a ser o padrão. Novos baldes foram feitos, todos com pequenos furos. Não porque fosse necessário, mas porque o sistema havia se adaptado à perda. Perder água virou parte do processo. E então alguém teve uma ideia. Se a água sempre vaza, talvez o problema não seja o balde, talvez seja a quantidade de água. Então o vilarejo passou a exigir mais. Mais viagens, mais ritmo, mais produção. A lógica era simples. Enquanto houver água, é só buscar mais. Mas quanto mais se buscava, mais rápido ela desaparecia. E ninguém percebia que o verdadeiro problema estava no fato de que nada era retido. Esse é o momento em que a história deixa de ser apenas sobre um vilarejo. Porque o balde furado não é apenas o objeto. Ele é um sistema. Um sistema que transforma esforço em perda, trabalho em desgaste, movimento em vazio. E o mais perigoso desse tipo de sistema não é o furo em si. É o fato de que ele funciona o suficiente para continuar. A água nunca acaba completamente. Sempre chega um pouco, o suficiente para sobreviver. Nunca o suficiente para descansar. E assim, o vilarejo vive em emergência permanente. Quando alguém questiona o balde, a resposta vem rápida. É assim que sempre foi. Não há outro jeito. Se não fosse assim, não funcionaria. Mas funcionaria para quem? Quanto mais as pessoas se esforçam, menos elas têm tempo. Menos tempo para reparar, menos tempo para questionar, menos tempo para imaginar outro caminho.
O balde furado não precisa de vigilância, ele se mantém sozinho. Basta manter todos ocupados. Com o tempo, o vilarejo cresce, novas casas surgem, novas necessidades aparecem. Agora não é só água, é armazenamento, é transporte, é troca. E o balde furado se multiplica. Ele aparece nas ferramentas, nos acordos, nos ritmos de trabalho. Sempre há algo vazando. Tempo, energia, sentido. As pessoas passam a trabalhar mais do que nunca, mas sentem que nunca é suficiente. Produzem mais, mas acumulam menos. Correm mais rápido, mas chegam sempre cansadas. E quando alguém finalmente para e olha para o balde, percebe algo assustador. O furo nunca foi um erro. Ele foi planejado. Porque um balde que não perde água permite pausa, permite sobra, permite escolha. Mas um balde que vaza obriga movimento constante. Ele exige repetição. Ele exige dependência. Ele exige retorno diário ao rio. E isso mantém tudo girando. Mas nenhum sistema que depende de vazamento constante é sustentável. O rio começa a secar. As pessoas brigam por água, por espaço, por tempo. E ainda assim, o discurso continua o mesmo. Trabalhe mais. Produza mais. Corra mais rápido. Até que um dia, alguém faz a pergunta mais simples de todas. E se o problema não for a quantidade de água? E se o problema for o balde? Essa pergunta não é bem recebida. Porque questionar o balde é questionar todo o sistema. É admitir que o esforço foi desperdiçado, que o cansaço foi desnecessário, que o tempo foi drenado. E isso é difícil de aceitar. Mas a pergunta permanece. E uma vez que ela existe, não pode mais ser ignorada. Alguns começam a tampar o furo, outros constroem recipientes diferentes, alguns reduzem o ritmo, outros repensam o caminho até o rio. O sistema começa a mudar, lentamente, não porque o rio mudou, mas porque o desenho mudou. E então algo inesperado acontece. Com menos perda, menos esforço é necessário. Com menos esforço, sobra tempo. Com tempo, surgem escolhas. O vilarejo descobre algo que havia esquecido. Não é normal viver sempre cansado. Não é natural correr o tempo todo. Não é inevitável perder quase tudo no caminho. O balde furado nunca foi destino. Foi uma decisão. E decisões podem ser revistas. Essa história nunca foi apenas sobre água. Ela é sobre sistemas que drenam, sobre estruturas que vazam valor, sobre modelos que exigem mais e devolvem menos. É sobre trabalho que não gera descanso, sobre consumo que não gera satisfação, sobre tempo que escorre sem ser vivido. Enquanto o balde continuar furado, não importa quantas vezes o rio seja visitado, o resultado será sempre o mesmo. E talvez a pergunta mais importante não seja como correr mais rápido, mas porque estamos usando um balde que nunca foi feito para reter. Porque no momento em que o furo é visto, a história muda, e tudo começa a ser reconstruído e a vida que finalmente deixa de escorrer.